Olá, pessoal. Começamos o ponto de leitura do livro de junho, Política da Dádiva, de Paulo Henrique Martins. Nesse ponto de leitura, a gente está fazendo em duas partes. Na primeira, temos essa, em que eu faço uma apresentação do livro, a partir da leitura do meu prefácio, prefácio que eu mesmo fiz, do livro que também editorei, né? Então tem uma relação dupla entre editor e também intelectual, e a gente vai explorar isso. Eu apresentando o livro de Paulo Henrique Martins, Política da Dádiva, e depois tem uma segunda parte do ponto de leitura, que é exclusivo para sócios leitores do Ateliê Clube, onde a gente tem uma conversa, eu e Paulo Henrique Martins, uma conversa de 1 hora e 14 minutos, em que a gente perpassa várias questões contemporâneas e apresentamos, obviamente, o livro Política da Dádiva. Tá? Então, aqui numa madrugada do Rio de Janeiro, em inverno, por isso que eu estou aqui um pouco mais agasalhado, nós vamos conversar sobre o livro Política da Dádiva a partir da leitura do meu prefácio, né, que é bem o espírito do ponto de leitura, em que todo mês, quando aqueles que são sócios leitores do Ateliê Clube recebem o livro do mês, esse livro é o livro de junho, e recebe ponto de leitura junto, que tem o objetivo de fazer uma aproximação do livro que está recebendo, de sua leitura, conhecendo o autor, a obra recebida, tendo conhecimentos a respeito dos capítulos, da estrutura dele. E assim a gente tem não apenas um livro em casa, mas também um meio de acessá-lo, né? Esse que é o objetivo do ponto de leitura do Ateliê Clube. Então, esse vídeo que está aqui, essa primeira parte disponível publicamente, é apenas uma amostra do que a gente já faz mensalmente, variando as formas de abordar os livros. É a primeira vez que a gente faz isso na forma de uma entrevista para, é, para o livro, que é aquilo que eu fiz com o Paulo Henrique Martins, que está disponível somente para os sócios leitores. No livro do Marcos Tadeu, que é o livro seguinte, que está sendo recebido agora no mês de julho, que é o Propósito do Labirinto, também faremos esse esquema com entrevista e com leitura do meu prefácio. Tá bom? Então, o prefácio, com o título A Crítica e a Política nas Fronteiras da Dádiva, ele está publicado também, junto com esse vídeo, no site do Ateliê de Humanidades, e a gente vai ler, então, no site, para que você também possa, eventualmente, né, ter a possibilidade de lê-lo no site, junto comigo. Mas quem tem o livro em mãos também pode pegar o livro e lê-lo no próprio livro, anotar, né? Que é uma boa possibilidade de aproveitar a presença do livro físico e fazer anotações. Tá bom? Vamos lá. A crítica política nas fronteiras da dádiva. Uma observação inicial, esse primeiro parágrafo eu escrevi tentando quase que sintetizar o perfil intelectual e também pessoal do Paulo Henrique Martins, né? Eu acredito que dei uma boa figuração do espírito de Paulo. Paulo Henrique Martins é um intelectual que faz lúcido rimar com lúdico, ao mesmo tempo que reconhece de modo intuitivo e analisa lucidamente a realidade em movimento. Ele possui uma imaginação que articula diferenças esparsas, fazendo liames criadores que abrem trilhas e brechas. Quando ele fala sobre devidas coisas, os leitores apressados podem ter dificuldades, em alguns momentos, de captar o que é pensado, pois lhes é demandada uma escuta atenta e sensível, quase que contemplativa. De certo modo, esse pensador pernambucano, de nacionalidade brasileira, espírito latino-americanista e valores cosmopolitas, faz com que nos encontremos simultaneamente com a tradição humanista, os saberes populares, o xamanismo ameríndio e a sabedoria oriental. Ao apontar para o pensamento das fronteiras, ele não está mencionando apenas um conceito, mas expressando uma experiência. Paulo pensa, efetivamente, por dentro das fronteiras e de modo fronteiriço. Então, aqui é a forma como eu, André, que tem o Paulo também como um amigo pessoal de já há alguns anos, com quem a gente está em contato diariamente, conversando, vejo Paulo, um pensador das fronteiras, que, é, em que essas fronteiras não somente se faz no âmbito territorial e geocultural,
mas também no âmbito desse cruzamento entre saberes e experiências, né? Ele consegue confluir muito bem, como está dito aí, né, as dimensões da cultura popular com cultura erudita, com referências civilizacionais distintas. E este livro, ele tem esse perfil de pensamento de Paulo, em que realmente eu escrevi esse parágrafo pensando muito da experiência de editorar o livro, em que você tem que seguir o fluxo do pensamento dele, que é muito bem organizado também, mas dentro dessa perspectiva de é, perceber que esse pensamento de Paulo, ele às vezes está numa dimensão de contemplar ativamente o movimento da realidade. É um pensamento em movimento. Então, não é um pensamento que é facilmente apreensível a partir do ponto de vista estrutural. Você tem que seguir realmente a contemplação ativa dele e entender uma forma de apreender o mundo que tem uma expressão estética bastante considerável, né? Sem ser em detrimento do conceitual, o pensamento de Paulo é, sobretudo, estético-intuitivo, em que o quadro analítico se monta a partir dessa apreensão do fluxo da realidade, né? E isso tentei expressar nesse primeiro parágrafo, mas avancemos para a gente começar a ver o lugar editorial do livro Políticas da Dádiva, que é o que a gente vai fazer nos próximos 2 parágrafos desse prefácio, né? Política da Dádiva, Associação Instituições Emancipação, é o segundo volume dos seus estudos de teoria crítica da dádiva. Publicamos anteriormente Itinerários do Dom, Teoria e Sentimento, em 2019. Inclusive, esse livro está disponível no nosso catálogo, né? É uma dobradinha, Política Itinerários do Dom, que faz esse conjunto sobre isso que eu vou falar. Os dois integram a coleção Metamorfoses, que se dedica a publicações que descrevem, sistematizam e promovem outros modos de vida em relação ao que predomina no utilitarismo radicalizado contemporâneo. Itinerários do Dom, que é o primeiro volume, reúne seus escritos sobre dádiva, publicados entre 2005 e 2019, que tratam de temas como a noção do dom como antiparadigma, as relações entre a teoria do dom e as investigações pós-coloniais, e os aportes do dom, tanto para uma sociologia do amor, dos sentimentos e das emoções, quanto para o esclarecimento dos processos de individuação de caráter generativo. A coleção Metamorfoses, que foi inaugurada com esse livro de Paulo, né? Inclusive Paulo foi um dos primeiros efetivamente sugerido a gente desdobrar a atividade da Ateliê de Humanidade no formato de uma editora, né? E o livro dele inaugurou o editorial da gente junto com outros 2 livros, que nasceram quase juntos mesmo. Itinerários do Dom, Cartografias da Crítica, que foi organizado por mim e pelo Alberto Luiz Cordeiro de Farias, e o Uma Democracia Inacabada, Quadros e Bordas da Soberania do Povo, com Pierre Rosanvallon, que organizamos eu, Sebastião Loberg e Felipe Maia, né, que foi o primeiro livro que tratou do Rosanvallon, e depois a gente acabou publicando Rosanvallon, estamos publicando Rosanvallon ao longo de anos agora, né? E são livros que inauguraram a gente, né? O Itinerário do Dom, então tem esse marco simbólico, digamos assim, no nosso editorial. A coleção Metamorfoses, que foi inaugurada com este livro, essa coleção antes, ela nasceu com a ideia de ser Metamorfoses do Dom, dedicada somente à dádiva. E depois, por decisão editorial, a gente ampliou para a Metamorfose geral, no qual o dom, a questão da dádiva, tem uma característica importante, estruturante na coleção, mas não se publica somente em torno do tema da dádiva, mas sim das iniciativas que promovem, né, uma metamorfose no mundo. Tá? A coleção Metamorfose, que foi inaugurada com esse livro, foi concebida de início para reunir todas as publicações do Ateliê de Humanidades Editorial em torno da teoria e prática da dádiva, pois identificamos nela uma vocação especial para a reconstrução da teoria social crítica e a articulação de práticas transformativas, tais como o convivialismo, a ecologia política, a economia plural, a nova gestão, a economia social e solidária, etc. Deste modo, é possível trabalhar para uma convergência de iniciativas cognitivas, afetivas, econômicas, ecológicas e éticas que tenham potenciais generativos de caráter emancipatório. É uma coleção que já foi publicada, Itinerários do Dom, depois Solidariedade e Organizações, Pensar uma Outra Gestão, de Genalto, Carvalho de França Filho e Felipe Penot,
um livro que tem um diálogo muito forte com este livro de Paulo e com os livros do Laville também que nós publicamos. O Genalto é um dos líderes também da introdução da questão da dádiva no Brasil, pela, articulando com a questão da economia solidária e da gestão social, das outras economias. Tá? Publicamos também o Segundo Manifesto Convivialista, que vai nesse sentido também, né, de pensar as metamorfoses e promover metamorfoses. O Sociologia do Amor, né, Ágape na Vida Social, de Gennaro Iorio, que é um caríssimo amigo e sociólogo italiano, que mobiliza o grupo Social One, junto com Silvia Cataldi, Vera Araújo e vários outros intelectuais, tanto brasileiros quanto italianos, e de todos os cantos do mundo. E em seguida, depois de Sociologia do Amor, vieram dois livros do Laville, o Fábrica da Emancipação, que é o livro do Laville com Bruno Frère, que a gente publicou, e foi o livro do mês anterior no Ateliê Clube. Mas retornando à questão do Paulo, todos esses livros, eles estão em diálogo. E Política da Dádiva, eu vou aqui agora apresentar, no prefácio, esse diálogo existente entre o livro de Paulo e outros livros. Tá? Mas antes disso, vou falar de um terceiro livro de Paulo que foi publicado no Ateliê de Humanidades Editorial. Além dos estudos de teoria crítica da dádiva, publicamos na série Cartografias da Crítica outro livro de Paulo Henrique, Teoria Crítica da Colonialidade, que recentemente foi traduzido e publicado pela Routledge. Um movimento interessante em que o livro publicado pela gente foi traduzido para o inglês, né? E não, normalmente o comum é o sentido inverso, né? De serem traduzidos para o português livros publicados anteriormente em inglês. Neste livro, Teoria Crítica da Colonialidade, ele desenvolve a proposta de uma renovação da crítica teórica através da interseção entre as teorias críticas do norte global, em especial a teoria da Escola de Frankfurt e a teoria anti-utilitarista do movimento anti-utilitarista em ciências sociais, MOS, e as do sul global. Ao propor uma teoria crítica da colonialidade, em diálogo com o pensamento crítico decolonial, ele expõe, em igual medida, uma crítica aos limites desse movimento intelectual, o decolonial, defendendo, então, um esforço teórico reconstrutivo mais amplo, que inclui um diálogo entre diversas contribuições teóricas, tais como as teorias da dependência, colonialismo interno, a pedagogia da autonomia e as teologias da libertação. Além disso, esse livro, Teoria Crítica da Colonialidade, propõe que a teoria crítica seja cuidadosamente traduzida para o contexto latino-americano e caribenho, o que demanda uma análise das dinâmicas dos poderes patriarcais e oligárquicos, dos colonialismos internos, dos conflitos étnico-raciais e dos impasses do desenvolvimento na periferia de um capitalismo mundializado e de impulso neocolonial. Por fim, este livro se propõe a pensar horizontes emancipatórios para o nosso continente que sejam capazes de articular a crítica da dominação com práticas utópicas e heterotópicas, como as do convivialismo e do bem viver. Essa exposição sintética da teoria de colonialidade, ela já mostra o quanto que é importante em Paulo esse esforço teórico que seja também reconstrutivo e não somente de denúncia, né? E também essa questão muito importante que também está presente no Puig da Dádiva, em que, ainda que ele seja um autor que esteja a refletir sobre a questão da pós-colonialidade e do decolonial, inclusive um dos líderes na América Latina a respeito desse tema, ele é crítico e cada vez mais crítico das derivas do pensamento decolonial, as suas insuficiências, tanto do ponto de vista de uma análise crítica do que está acontecendo, quanto também, e sobretudo, do ponto de vista de criar respostas, né, que sejam efetivamente transformativas, que saiam da crítica de discurso, né, e da geração de discurso e poder. Puig da Dádiva, ele avança nessa questão ainda mais. Agora, em 2023, com Políticas da Dádiva, chegamos à consumação madura de um admirável arco de reflexão do autor nos últimos 4 anos. Ao longo desse período, Paulo Henrique teve um papel central na própria construção da instituição em rede de livro, estudo e pesquisa Ateliê de Humanidades e do nosso editorial, demonstrando na prática cotidiana
o quanto está visceralmente comprometido com a lógica generativa e circular da dádiva. Esse livro nos apresenta uma nova fase do esforço de articular os estudos sobre dádiva e pós-colonialidade, formando uma espécie de mediação prático-reflexiva dos livros anteriores, né? O que quer dizer com isso, de mediação prático-reflexiva? É porque ele junta as duas pontas dos livros anteriores, teoria crítica da dádiva, teoria crítica da colonialidade, e traz mais uma dimensão do que fazer, né? A dimensão o como que podemos utilizar essa confluência entre esses dois esforços teóricos para pensar algumas questões do ponto de vista das práticas, sobretudo da forma de se organizar o Estado, da forma como se reexercer gestão pública, da forma como se pode promover a ação pública, né? Então, tem uma dimensão mais realmente da prática transformativa, ou seja, muito bem adequada à própria coleção Metamorfoses, né? Considerando, como vocês viram, qual é a proposta da coleção. Esse esforço é feito com um aprofundamento da análise sobre as dinâmicas territoriais e as experiências vividas nas fronteiras do capitalismo contemporâneo. Guardem isso, essas duas questões centrais na reflexão dele, desde a teoria da criticalidade e que se aprofunda nesse livro, que é a importância de se pensar as dinâmicas territoriais, né? O problema do território, que acaba sendo ainda pouco tematizado no âmbito das ciências sociais, né? Sendo o conceito central na geografia e também que ganhou uma certa centralidade no âmbito da antropologia, em alguns tipos de antropologia. Então, ele avança muito nessa questão da análise dos territórios e o quanto que as mudanças nas dinâmicas territoriais e as próprias demandas de reterritorialização, elas dizem muito sobre as reconfigurações do mundo intelectual e das dinâmicas políticas, da necessidade de ações políticas, né? Olhar para o território é fundamental. E o outro conceito importante é o conceito de fronteira, né? A ideia de uma forma de pensar e analisar os fenômenos contemporâneos em que um olhar sobre as fronteiras e o se situar nas fronteiras é cada vez mais fundamental, tá? Continuando, para Paulo Henrique, a dádiva oferece uma perspectiva dinâmica sobre os eventos políticos atuais, pois é uma referência ontológica da política, que engloba tanto a vida privada e a sociedade civil quanto o Estado e o espaço público. A partir de uma abordagem relacional da dádiva, ele busca contribuir, ao mesmo tempo, para iluminar os mecanismos de alienação e inibição dos agentes sociais e públicos e abrir as potencialidades da emancipação presentes em saberes e práticas dinamizados pela lógica donista, lógica da dádiva. Esse ponto é o ponto central, digamos, de onde se parte o argumento que ele defende, né, o quanto que para pensar a vida política é necessário pensar a natureza da dádiva, né? Por isso que está falando da referência ontológica da política, né? E, e isso diz respeito não somente à vida privada, ou seja, associações de familiares, amigos, companheiros, e também não somente a vida associativa, que é muito pensada no âmbito dos estudos sobre dádiva na França, né? De pensar o quanto que a dádiva vai estar presente na vida associativa. Isso são duas dimensões importantes da dádiva, tanto as associações privadas, as instituições privadas, quanto também a vida associativa. Mas o livro ele está preocupado, sobretudo, para pensar o lugar da dádiva no âmbito da formação da ação pública mesmo, sobretudo no espaço público do Estado, né? Então, é um olhar que está trazendo o foco para algo que tende a ser invisibilizado. A presença da dádiva no âmbito das instituições. Por isso o nome do livro, né, em que está falando dádiva, associação, instituições, emancipação. Falar de dádiva, associação, muito já se falou, muito já se analisou. Falar sobre dádiva e emancipação, de certa forma, o movimento anti-utilitarista em ciências sociais, ele nasceu com esta proposta, né, de uma dádiva vinculada a compromissos emancipatórios. O que é emancipação? Uma outra questão que não dá para entrar aqui. Sugiro vocês se tiverem interesse,
de lerem o Fábrica da Emancipação, né, do Laville, que ele organiza muito bem, o Laville e o Bruno Frère, o que é o desafio da emancipação no mundo contemporâneo. Os engodos de ideais emancipatórios existentes na modernidade e a necessidade de continuar pensando na emancipação, né? É, o, o Paulo, ele está focando então a questão da associação e da emancipação, mas o centro, digamos assim, da análise é ver que a mediação institucional ela é importante e ela tende a ser minimizada na maioria daqueles comprometidos tanto com a questão da emancipação quanto com a questão da forma como a dádiva funciona na vida associativa, né? Então, isso é uma questão central no livro de Paulo. E um outro ponto que está aqui presente, né, que é uma abordagem relacional que ele propõe e que tenta pensar exatamente por essa dimensão ontológica da dádiva, que um olhar sobre os mecanismos da dádiva envolve também pensar esse duplo entre mecanismos de inibir a atividade de dádiva e também os potenciais existentes de atuar a partir da lógica da dádiva, né? Inibições há muitas, ainda mais na vida pública, administrativa, no governo, né? E, e na própria vida privada mesmo, hoje em dia. É, não vou avançar agora nisso, a gente pode, de repente, avançar um pouquinho mais ao longo da leitura do prefácio, mas essa questão dos mecanismos de inibição é importante, né? Numa sociedade de supervalorização da ação maximizadora de interesses e da concorrência entre indivíduos, grupos, inclusive entre grupos que supostamente estão engajados em boas causas, no mundo contemporâneo, né? Existe muito essa lógica utilitarista, né? Que envolve mecanismos de ocupação de espaços, de extração de recursos, de visibilização, em que a lógica de maximização de utilidades ela acaba predominando, né? Muitas vezes associada a ao hipercentramento sobre os indivíduos, né? E sobre o individualismo e também por uma perspectiva de atomização mesmo, né, dos próprias dinâmicas, por meio de mecanismos de polarização, de exclusão, para se destacar, ser reconhecido, visibilizado, seja como indivíduo, seja como movimento, né? E isso tudo inibe, obviamente, mecanismos de dádiva, né? Que são geradores de confiança, são geradores de legitimidade, de legibilidade, de construções de futuros em comuns. A dádiva está muito associada à ideia de bem comum e à prática de bem comum, na perspectiva que é promovida pelo Paulo, pelo movimento anti-militaristas sociais, até pelo próprio Marcelo Moço, que, que é digamos, o pai da discussão. Então, deixo registrado aí e vamos avançando no prefácio. Esse livro defende contundentemente a tese de que a dádiva faz um aporte singular, tanto para renovar o papel dos intelectuais nas sociedades contemporâneas, quanto para pensar o Estado e conceber a ação pública. Como os circuitos de reciprocidades intelectuais e políticas se movem por fronteiras abertas, torna-se importante para ele compreender e promover as margens de autonomia das iniciativas intelectuais e dos sistemas estatais, com o intuito de organizar políticas que gerem solidariedade entre saberes e experiências públicos e gestores. Com uma imaginação produtiva e um compromisso emancipatório que lhes são peculiares, Paulo Henrique apresenta, então, os meios pelos quais podemos reconstruir um bem comum democrático através de fortalecimento recíproco entre a vida associativa, a atividade intelectual crítica e as instituições estatais e públicas. Então, é uma preocupação de repensar o Estado, conceber uma ação pública anti-utilitarista, junto com uma reflexão sobre o papel dos intelectuais dentro das sociedades democráticas. Tá? Eu não vou ter como avançar sobre o que é a dádiva. Para isso, eu sugiro que vocês, para quem tem interesse de conhecer o debate, o que é dádiva, o ensaio sobre a dádiva do Marcelo Mozo, uma leitura sobre, e passando também pelas diversas leituras sobre dádiva existentes ao longo do século XX, do XXI, passando por Georges Bataille, Claude Lefort, Claude Lévi-Strauss, o pessoal
do Merleau-Ponty, o pessoal do movimento utilitarista de ciências sociais, sobretudo Alain Cayet e outros colaboradores, Pierre Bourdieu, tem aí o curso que dá uma boa, talvez uma apresentação inédita sobre dádiva no Brasil e até mesmo internacionalmente, tá? Mas, pressupondo certo tipo de conhecimento sobre debate sobre dádiva, avancemos no prefácio. Quem não tem condições de fazer o curso ou não tem interesse, também tem materiais sobre dádiva existentes, tanto nos livros de Paulo quanto artigos publicados em periódicos que estão abertos. É só procurar sobre dádiva, vocês vão encontrar muito material, inclusive no Ateliê de Humanidades, né? Eu mesmo tenho publicações do Jornal do Brasil que foram republicadas no site que apresenta discussões sobre dádiva. Tá? Vocês conseguem acessar esses materiais só pesquisando no Google ou pesquisando no nosso site. Então, avançando no prefácio, de 2 sessões, o prefácio curto, nas fronteiras, um novo impulso para a crítica. É o primeiro ponto que eu destaco, e depois eu avanço para o segundo ponto, que é por uma emancipação às políticas da dádiva. Tá? Então, avançando nas fronteiras. Sendo um dos principais pesquisadores sobre a pós-colonialidade na América Latina, Paulo Henrique Martins está numa boa posição para refletir criticamente sobre o decolonial. Né? Lembra que eu falei que ele é crítico decolonial? Então, na esteira da teoria crítica da colonialidade, ele reitera as dificuldades que a proposta decolonial tem para se articular de modo efetivo com uma praxis emancipadora. Por estar centrada numa desconstrução discursiva dos dispositivos de poder e saber, a crítica decolonial não aprofunda a análise das condições práticas de organização da cultura e do poder político, e assim não possui respostas adequadas para os desafios das sociedades periféricas do capitalismo. Segundo ele, o decolonial não foi capaz de explicar as recentes mutações do capitalismo e tampouco conseguiu formular satisfatoriamente as vias emancipatórias. De certo modo, a pretensão de romper com as tradições latino-americanas de pensamento crítico contribuiu para a insuficiência das respostas políticas, sendo perceptível a dificuldade que o desconstrucionismo tem para se conectar com as demandas subjetivas e práticas das pessoas. Assim, o decolonial não mostra um adequado senso das experiências cognitivas e afetivas e dos próprios desejos das subjetividades individuais e coletivas, e não apreende com a devida sutileza a força cotidiana das memórias, dos hábitos e das identidades, bem como a natureza complexa dos conflitos sociopolíticos da atualidade. Né? Com um prefácio, a gente não tem como desenvolver muito isso. Né? Então, mas sinalizo já de base isso, a insuficiência do método desconstrucionista para apelar e dialogar exatamente com aquilo que se propõe a fazer, com pessoas comuns, né? Com os cidadãos, né? Com pessoas que têm, sim, vontades de florescer, de se potencializar, né? Tem reivindicações de justiça, tem certas identidades, tem suas memórias, e o decolonial, às vezes, não consegue tocar nisso, e, pelo contrário, acaba até mesmo distanciando essas pessoas de compromissos políticos, né? É, a nível de afetar diretamente as suas próprias representações de quem elas são, gerando processos de respostas e às vezes também de reatividade às demandas e aos argumentos e aos ímpetos de descolonizar as coisas, né? Articuladas também com as questões interseccionais, né, de classe, gênero, raça. Então, se não se faz uma adequada crítica dos limites desse tipo de abordagens sociológicas, sobretudo quando elas se articulam com ambições de engajamento militante, a gente tem dificuldade de entender exatamente o quanto que estes movimentos, enquanto avançaram, também geraram processos muito fortes de retrocessos, né? Então, quais são os desafios políticos hoje em dia existentes? Como efetivamente lidar com as tradições latino-americanas de pensamento crítico que
não nasceram na década de 80, quando começou o discurso decolonial, né? Nasceram desde a independência latino-americana e tem 200 anos aí de história e pensamento crítico, extremamente complexo, né? Uma herança que o Paulo dá, que às vezes parece que a discussão decolonial quer zerar, né? E também saber lidar bem com as memórias e identidades das pessoas aqui existentes no percurso de uma história da América Latina, entendendo o processo histórico naquilo que ele é, né? É, é, o que envolve é, esquivar, digamos, a crítica de qualquer pretensões de purismos, né? Purismos históricos, purismos identitários, e ficar mais atento aos processos de hibridização, aos processos de mestiçagem, né? Às complexidades da vida cotidiana, da vida institucional e dos próprios processos históricos, né? Há uma tendência muito grande de cair no maniqueísmo e também é, de, é, de se desprender, digamos assim, dos desejos que as próprias pessoas têm e das agendas políticas que estão estabelecidas é, no contexto democrático contemporâneo, né? Mas eu não vou avançar nisso, vamos continuando. Por isso, enquanto que o meio acadêmico e o espaço público brasileiro, latino-americano e mesmo agora europeu surfam na ascendente da onda decolonial, os termos pelos quais essa modalidade de crítica se elaborou perdem parte do seu vigor heurístico, demandando uma saída da crista da onda atual para mergulhar um novo impulso, de corpo inteiro, nas ondas da dinâmica social. Sobre essa discussão sobre decolonial, só para não perder, teve o Conversas de Ateliê, o número 9. A gente fez uma conversa, é, eu, o Lucas Fayal, o Paulo Henrique Martins e a Michele Guerreiro, sobre o que é preciso descolonizar, né? Perspectivas bem diferentes, e eu, digamos, com a posição mais crítica em relação ao decolonial do que os meus colegas, e uma excelente conversa desse espírito, né, de cada um trazer opiniões efetivamente diferentes diante de um tema, no espírito de cooperação, de entendimento e de diálogo em comum, tá? Então, o Conversa Ateliê é disponível para os sócio-apoiadores do Ateliê Clube, tá? Esse é o episódio completo. Só dá uma olhadinha lá como é que faz para aderir no formato padrão mesmo, vocês têm acesso, tá? Não precisa ser sócio leitor não do Ateliê Clube para assistir. Além de estimular um diálogo entre as distintas modalidades de pensamento crítico latino-americano e europeu, Paulo nos convida agora a desenvolver uma crítica pós-colonial de abordagem relacional e circular das fronteiras. Ele avança muito nesse diálogo com a sociologia relacional, né, que também publicamos, o Ateliê de Humanidades, um livro sobre sociologia relacional, em outra coleção, não na Metamorfoses, mas na Filosofia e Teoria Social, coordenado por Frederico Vandenberg, nosso interlocutor, de Paulo e meu, de longa data, e tem um livro organizado por ele e pelo Frederico e pelo François de Porto, saudoso, que aborda a questão da sociologia relacional, né? Como que é necessário avançar para o paradigma relacional para conseguir melhor formular o pensamento crítico contemporâneo. Paulo avança nisso a partir da questão do pós-colonial e da dádiva. E chega a dialogar com o livro Sociologia Relacional, que é um livro com vários colaboradores, né, com vários capítulos de autores diferentes. Isso quer dizer que a crítica precisa analisar as dinâmicas territoriais e o modo como os saberes circulam no contexto do mundo globalizado. Para tanto, ele apresenta noções como as de zonas de contato e zonas de tradução, vistas como meio de analisar os modos de produção de saberes, ideias e culturas. Neste sentido, existe um trabalho complementar a ser feito entre a teoria crítica da colonialidade e a teoria crítica da dádiva. De um lado, a teoria crítica da colonialidade promove um pluralismo dos campos, autores e ideias, baseado em redes de trocas teóricas e informacionais solidárias, que oxigenam a crítica intercultural, formando um novo tipo de prática que se torna comum nas esferas virtuais.
Por outro, a teoria crítica da dádiva permite uma abordagem interativa e relacional que ativa sentimentos de parceria e assegura tanto a universalidade das trocas entre sujeitos em favor do laço social, como a particularidade dessas trocas, obedecendo às diversidades interculturais. Só sinalizo, sem avançar aqui, quem quiser, é bom dar uma lida no livro, sobretudo nas partes em que ele está tratando sobre a necessidade de uma renovação, digamos, do papel dos intelectuais no contexto contemporâneo, que passa por uma crítica presente no livro, mas talvez não com todas as palavras ditas, que é a crítica à forma como funciona hoje em dia a vida acadêmica universitária. Pensar a prática teórica como não sendo apenas uma forma de exercício abstrato, né, de metodologia, de pensamento, mas entender também que ele funciona a partir de um certo dinamismo relacional entre grupos, né, e uma certa capacidade de ativar esse tipo de dinamismo intercultural, atento à necessidade de se colocar em posições de fronteiras, né, que articulem distintos saberes, distintas disciplinas, estar atento a isso e construir dinâmica processualmente isso é uma tarefa difícil, né? Dentro de um ambiente acadêmico que funciona por até mesmo colaborações, sim. Funciona por formação de grupos, sim. Mas muitas vezes no sentido contrário à dinamização desse tipo de vida criativa, de teoria crítica, né? De um lado, tende-se a funcionar as universidades numa lógica ainda assimétrica do ponto de vista internacional, bloqueando uma circulação de saberes e experiências efetivas entre grupos de lugares diferentes, tanto das regiões centrais como periferia e semi-periferia. Então, há muitos bloqueios para efetivamente haver uma troca intercultural e para que haja um espírito de colaboração teórica em que os saberes periféricos, né, ou os centros intelectuais periféricos, até fora das instituições, como a Ateliê de Humanidades, é uma instituição livre que não está dentro do circuito formal de ensino superior, como é que isso pode circular, né? De certa forma, isso que eu acabei de dizer aqui ele está pensando no Ateliê de Humanidades como uma experiência benéfica, produtiva, frutífera, no sentido dessa junção entre dádiva e a crítica colonial, né? Não somente no discurso. O discurso é fácil, mas nas práticas efetivas, né? Como é que uma instituição com recursos muito escassos, né, e uma leveza estrutural conecta essas atividades, gerando um circuito de dádiva também descentralizado e policentrizado, é, fazer articulações com instituições do mundo todo, inclusive as mais centrais das centrais de países centrais, e gerando nisso um circuito virtuoso. Para isso tem que ter um certo saber de como acionar isso, né? E o Paulo está propondo que olhar para a necessidade de uma crítica da colonialidade que seja colaborativa de saberes do Norte e do Sul, né? Geradora de cooperação, diálogos simétricos, simetrizados, ela é importante, ao invés de cair numa crítica decolonial que tenta romper com o diálogo, né? E com o próprio conhecimento de tradições diversas. E, de outro lado, a necessidade de construir dispositivos de dádiva que sejam efetivos, que sejam generativos, né? Aí eu, sem querer puxar muito para o nosso lado, a Ateliê de Humanidades faz isso na prática desde que nasceu, né? No tipo de gestão, né, que até conversando com o Rafael Castro, que é um colaborador desde o início do Ateliê de Humanidades, brilhante, jovem intelectual, profundamente inspirado por Hannah Arendt, mas vai além disso. Ele estava conversando sobre a Hannah Arendt e falou sobre a questão da articulação entre Hannah Arendt com a gestão ágil. De certa forma, a Telemedade tem esse tipo de gestão ágil, né? Que é, curto-circuita, digamos assim, a lógica dos meios e funciona a partir de um foco sobre os fins, né? Como que uma organização pode funcionar a partir dos fins. Mas não quero entrar demais nisso, vamos avançando.
O capitalismo neoliberal possui para ele uma colonialidade intrínseca, com efeitos particulares sobre as sociedades periféricas, como as da América Latina e do Caribe. Seus dispositivos neocoloniais, que avançam sobre os territórios do continente, acarretam uma desorganização da vida social e comunitária e uma desregulação do quadro institucional dos Estados. Na passagem para o século XXI, ocorreu um desencrustamento crescente da sociedade por parte da economia e do mercado, tanto da economia de mercado quanto da inovação tecnológica, de modo que a mundialização, a informacionalização, a financiarização e a aceleração geraram o deslocamento das antigas fronteiras dos Estados nacionais, com impactos negativos sobre as democracias. O resultado disso está numa desregulação da gestão social, econômica, política e ambiental, como a crise da ideologia desenvolvimentista no contexto periférico. A combinação entre as frustrações com as promessas da globalização e a fragmentação das antigas solidariedades alimenta, então, um processo de regressão da cultura democrática. Estou só fazendo um panorama num diagnóstico de época, que está presente no livro, que a partir de uma análise da dinâmica gerada pelo capitalismo neoliberal, tem outros fatores em jogo, mas sobretudo as transformações do capitalismo, você tem uma reorganização territorial, que vem junto com uma desorganização dos antigos territórios, sobretudo estados nacionais, também dos territórios de solidariedade nacional e outros tipos de mecanismos de solidariedade moderna. E isso gera novos desafios, né? Por essa razão, a questão das fronteiras do capitalismo se torna central, pois ela tem relação direta com a reconfiguração do espaço e do tempo na organização das instituições, tanto virtuais como presenciais. Então, é aí que ele formula a ideia de que é necessário, cada vez mais, estar atento às fronteiras. Não somente fronteiras entre centro e periferia de países, né, numa visão geopolítica, mas também interna aos países, né? Esse tipo de foco sobre o pensamento de fronteiras está presente nele, no Teoria da Cristicolonialidade, que tem diálogos com alguns outros autores possíveis, né? Um deles que poderíamos dizer, um certo diálogo, mas com um certo distanciamento também, o Walter Miolo, que também é um autor que fala sobre pensamento fronteiriço, né? Pensamento das fronteiras. Para Paulo Henrique, as modalidades emergentes de agenciamentos territoriais que se realizam conjugando o físico e o virtual geram novos modos de produção e circulação que demandam um deslocamento epistêmico. As atuais lógicas territoriais conduziram ao esgotamento, tanto do nacionalismo metodológico, nas ciências sociais, quanto das ideologias modernas, como o socialismo e o liberalismo, nas lutas sociais. Por isso, seria preciso reconsiderar para ele a relação entre nacionalismo e cosmopolitismo em diversos níveis da sociedade e nos distintos territórios geopolíticos. Isso demanda outros modos de articular teoria e praxis que abandonem as narrativas lineares da modernização e assumam uma orientação pragmática, associacionista e pluriperspectivista. Isso daí é muito a questão da dimensão do pensamento de fronteiras, como ele pensa, ou pelo menos como eu penso que ele pensa. Essa dimensão pragmática é importante, o foco sobre a dinâmica e o caráter processual dos saberes e das práticas. Essa visão de bem pensar é também bem se associar, né, e se colocar do ponto de vista de mecanismos associativos, né, como eu acabei de falar, a cooperação acadêmica, ou então cooperações interdisciplinares, fazer esses mecanismos de associação funcionarem generativamente. Isso tem um diálogo muito forte com os livros do Jean-Louis Laville, sobretudo Falca da Emancipação. Também tem um diálogo muito forte possível com o livro do Geraldo Carvalho França Filho, com o Felipe Henault, o Solidariedade e Organizações, pensar uma outra gestão, né? Esse desafio de pensar experimentalmente e também experiencialmente o que é uma vida associativa e a força da vida associativa e seu impacto sobre as instituições dentro de contextos contemporâneos, em que as instituições pilares do mundo moderno se desorganizaram e também a própria concepção de temporalidade que nos norteava, em grande parte falsamente, porque jamais fomos modernos, para falar como Latour,
ela também se desorganizou. Pensar a partir de narrativas lineares ou apenas um extrato de tempo não é suficiente para pensar os desafios contemporâneos, né? E é nesse sentido que a própria ideia de emancipação, como diz o Laville, não pode ser mantida dentro de um ideal de progresso, dentro do ideal de uma narrativa redencionista do mundo, como se estivéssemos decaindo e precisássemos nos reconciliar com a história, ou se houvesse uma marcha da história para chegar num fim. Essas ideias de emancipação, elas são ideias que nortearam o pensamento europeu durante um tempo, de certa forma, contagiaram o mundo a partir dos ideais revolucionários, né? Seja os ideais revolucionários burgueses, seja os ideais revolucionários do comunismo, só que elas não correspondem mais a uma adequada compreensão do espaço e tempo no nosso contexto mundializado, né? E policentrizado. E é por isso que o pensamento de fronteiras ele também é um pensamento de pluriperspectivista, né? Isso foi um termo que eu utilizei para tratar do pensamento de Paulo, né? Conseguir articular as distintas perspectivas sobre a realidade para bem se situar nela, para compreender e agir. Tratar-se-ia, então, de voltar nossa atenção tanto para as dimensões corporais, emocionais e afetivas das experiências, quanto para as novas mediações experimentais que assumam as tensões permanentes e crescentes nas dinâmicas territoriais, sobretudo no contexto das fronteiras, né? Essa questão de estar atento às dimensões corporais, emocionais e afetivas das experiências é uma marca de todos os três livros de Paulo, é uma constante dos nossos diálogos, de estar atento à dimensão corporal. A própria forma como ele recebe a dádiva, no contexto brasileiro, tem a ver com esse centramento na dimensão dos afetos, das emoções do próprio corpo, né? Para falar numa palavra guarda-chuva, a dimensão estética, nesse sentido amplo. A estética não é só arte, estética é corpo, afeto, sensações. E ele tem muito esse foco sobre isso, muitos textos dele abordam isso, inclusive nos itinerários do Dom ele aborda isso, com muita atenção à fenomenologia do corpo, né? Fenomenologia da percepção, Merleau-Ponty, a fenomenologia da interioridade do Georges Bataille. É, então, é um aspecto importante dele, que ele retorna aqui, e um aspecto que se afirma mais a partir da teoria crítica da coralidade é essa dimensão que poderíamos dizer trágica dos fenômenos. Não no sentido de tudo vai estar mal, mas no sentido de que as tensões elas existem e elas são insuprimíveis, né? Então, é necessário estar atento às tensões permanentes e crescentes do mundo, né? Se situar aí. De certa forma, é um ponto que também estou desenvolvendo no seminário de ateliê, na carne social, e também desenvolvi até na minha própria tese, né, de doutorado. Esse se colocar na carne tem a ver com se colocar atento às aporias, às antinomias existentes na realidade, às tensões existentes, né? Em vez de tentar ultrapassá-las ou denegá-las por um pensamento demasiado abstrato sobre o mundo, em sobrevoo do mundo, tá? É, então, a questão da dádiva em Paulo vai nesse sentido também. Com lucidez, Paulo Henrique assinala que a atual crise das ciências sociais diz respeito às desconexões comunicativas entre o trabalho da crítica e os seus usos práticos na vida social e nas políticas públicas, havendo assim um hiato entre a reflexão teórica e os acontecimentos históricos. Também é uma preocupação nossa no Cartografias da Crítica, que é o projeto do Ateliê de Humanidades, tem um livro, Cartografias da Crítica também. Para reverter essa situação, os intelectuais precisam assumir, para ele, o papel de intérpretes, abandonando o de legisladores, a fim de atuarem como tradutores nas fronteiras dos conhecimentos acadêmicos e não acadêmicos. Essa questão de assumir a posição de intérprete é um diálogo com o livro do Bauman, né, sobre legisladores e intérpretes, e essa questão da tradução de conhecimentos acadêmicos e não acadêmicos é uma característica do pensamento de Paulo,
E também está presente no Fábrica da Emancipação, do Jean-Louis Laville. É um outro diálogo muito presente na forma como eu vejo os dois livros. Dito de outro modo, o desafio atual diz respeito às formas de mediar as realidades sociais. Isso quer dizer que os intelectuais precisam aprender, para o Paulo, né, a surfar no caos, como intérpretes e mediadores de eventos, dos quais são um vetor ativamente responsável. Para ele, como um cara que vivencia muito a experiência universitária, ele tem muito esse incômodo com a dificuldade da experiência universitária, realmente surfar no caos, estar atento aos acontecimentos, né? É, Isso é o vetor ativamente responsável do que está acontecendo no mundo. A tendência no mundo acadêmico é ser ativamente responsável por sua apresentação em algum congresso ou por sua submissão de artigo em alguma revista acadêmica, de preferência bem qualificada pela CAPES. Isto é, as dinâmicas territoriais do mundo contemporâneo demandam um trabalho ativo de organização e circulação de símbolos que gerem elos entre as realidades nas fronteiras do capitalismo, incluindo aquelas que possuam potenciais emancipatórios, como as práticas solidárias e associativas. Essa atividade organizacional, digamos, presente nos intelectuais, e de fazer os símbolos circularem, envolve uma certa experimentação de novas formas de atuação intelectual, né? Novas configurações do que é ser intelectual público, né? Na verdade, falar intelectual público é quase uma redundância, porque a própria definição do que é intelectual envolve a dimensão pública da atividade de produção de ideias, de reflexão. Isso é uma coisa muito interessante que eu espero que a gente avance muito no ateliê de humanidade, essa reflexão sobre essa reconfiguração da vida intelectual e como que ela se articula com as práticas solidárias e associativas presentes na história e no nosso tempo. Para tanto, a crítica precisa ir ao encontro das dinâmicas circulares das dádivas, tomando em consideração os sistemas primários de pertencimento, ou seja, rituais coletivos de interação que dão forma e visibilidade social a pessoas e coisas. Uma outra coisa que eu vejo muito uma presença constante do pensamento de Paulo é a importância dos rituais na construção de um mundo comum, né? Essa atenção à dimensão ritual da existência. Quem o conhece sabe que ele tem isso muito presente na vida dele. O que não se confunde com formalismo, né? Entender a forma como o ritual pode fazer com que se estruture simbolicamente as relações afetivamente, que organize o mundo, né? Que dê um sentimento de pertencimento, de identidade. E, e a gente tem muita dificuldade nas ciências sociais de pensar o ritual. E nas nossas sociedades, como muito bem sinaliza, dentre outros, o Byung-Chul Han, ou Byung-Chul Han, existe um desaparecimento do ritual. Tem a ver com uma transformação do espaço-tempo dada pela sociedade da performance. Quando o espaço-tempo se torna apenas meio de exploração e performance, o ritual desaparece. E a dimensão ritual da existência deixa de fazer sentido. Em outras palavras, continuando a leitura, o avanço da crítica deve servir como base para instituir de novo as condições morais, afetivas, estéticas e políticas necessárias para a geração de pactos sociais e institucionais solidários. Ao estabelecer o princípio da circulação permanente de objetos e símbolos, organizando os lugares coletivos e individuais, a dádiva é um recurso teórico e prático para reconectar os impulsos de produção da vida associativa e da política. Isso envolve três movimentos conjugados: repensar a relação entre política e economia, Estado e sociedade, que é o primeiro movimento; formular novos modelos de gestão política, econômica e administrativa a favor de uma cultura cosmopolita dos bens comuns; e repensar a emancipação através do simbolismo, tanto cognitivo quanto afetivo, pois os afetos constituem uma disposição relacional que interfere diretamente sobre as formas de se fazer política. Então, aqui,
tem um cenário geral, né, do que das tarefas a serem postas dentro de uma sociedade mundializada em que cada vez mais se desorganiza os territórios, se reconfiguram novos territórios, e nisso é necessário se colocar da perspectiva das fronteiras. Então, o segundo momento do prefácio vai, então, focar na questão sobre o que é políticas da dádiva e como que ela se articula com a questão da emancipação. Vamos lá? Vemos, portanto, como a relocalização da crítica nas fronteiras, orientada por uma lógica relacional e circular da dádiva, pode operar o deslocamento epistêmico da crítica intelectual demandado pelas atuais dinâmicas territoriais. Nesse sentido, a dádiva serve não apenas para redinamizar a vida intelectual em um contexto de reconfiguração das redes territoriais e institucionais, como também para reformular os termos pelos quais pensamos e atuamos no âmbito da economia, da política, da administração e do direito. Nesse sentido, as políticas da dádiva buscam, ao mesmo tempo, fornecer a vida associativa e solidária na sociedade civil e nos espaços públicos e proporcionar novos modelos de reforma das instituições estatais e administrativas. É meio que o preâmbulo do que eu vou colocar aqui agora, né? Que é explorando os próprios capítulos do livro. E antes de falar disso, eu falo da proximidade que existe do Política da Dádiva com o livro que a gente publicou imediatamente anterior, no mês anterior, que foi o Fábrica da Emancipação. Existem muitas confluências entre estes Políticas da Dádiva e um outro livro de nossa coleção, A Fábrica da Emancipação, de Jean-Louis Laville e Bruno Frère. Os dois retomam o tema da emancipação como horizonte da ação comum. Fazem uma crítica às derivas da teoria crítica em uma hipercrítica pouco construtiva, descolada do mundo da vida e das capacidades de agir dos indivíduos. Propõe uma colaboração entre as teorias críticas do norte global e as chamadas epistemologias do sul. Enfatizam a importância de uma sociologia atenta às emergências de dinâmicas associativas e solidárias com características emancipatórias, ainda que sempre ambivalentes e impuras. Propõe renovações epistemológicas que articulem de um modo mais pragmatista, processalista e experimental, a ciência com a ação, a teoria com a praxis. E, enfim, possuem uma preocupação em analisar o modo como as dinâmicas associacionistas se articulam com as mudanças institucionais no âmbito da economia, da gestão e da política. Contudo, apesar de Laville e Frère sinalizarem o interesse da dádiva para avançar na renovação da teoria crítica, esse interesse que eles manifestam está presente no nosso rodapé, eles falam sobre isso, né, da importância de avançar nisso. Isso não é realizado em A Fábrica da Emancipação. E por isso, ao trazer a lógica da dádiva como chave para a reformulação da praxis emancipadora, Política da Dádiva, Associação de Instituições de Emancipação, traz um aporte inédito, em certo sentido, inesperado. Por que inesperado? E é isso que eu vou falar agora. Inesperado porque na tradição de estudo sobre a dádiva, desencadeada pelo movimento anti-utilitarista e ciências sociais, o MOS, que foi fundado em 1981, não se tem esse foco que é proposto por Paulo no livro. Vamos ver aqui no que se segue. Na verdade, todos aqueles que estão familiarizados com o tema da dádiva, tal como presente no movimento anti-utilitarista em ciências sociais, MUS, do qual Paulo Henrique faz parte há décadas, não se surpreendem com a conexão do paradigma da dádiva com uma teoria crítica orientada por interesses emancipatórios. A grande surpresa está precisamente no fato de que ele explora o escopo mais amplo da dádiva, propondo-a como uma lógica atuante
não apenas na sociabilidade de nível primário, relações amorosas, amizade, família, vida associativa, espaço público, e no fortalecimento de uma democracia associacionista, mas também no âmbito da organização da política e do Estado. Quando propõe uma teoria utilitarista da ação pública, anti-utilitarista da ação pública, tem que corrigir aqui no texto, no post do site, seu esforço teórico me parece, até onde eu sei, sem quaisquer precedentes. Desse modo, movido por uma utopia da esperança, ao modo de Ernst Bloch, Paulo Henrique tem o intuito de ativar as potencialidades da dádiva para a criação de um modelo de sociedade e de política que repense os fundamentos do bem comum, como no sonho diurno. Ele aponta para o futuro de paz, abundância e harmonia com a natureza. Para caminhar processos emancipatórios, é preciso reconhecer, segundo ele, que existe uma pluralidade relacional de perspectivas e que o mundo antigo possui virtudes e virtualidades aptas a parir um mundo novo. Além disso, é preciso se deparar com o fato de que as formulações emancipatórias se dão nas tensões postas nas fronteiras, entre saberes localizados e saberes globalizados, entre saberes negligenciados e esquecidos e saberes globalizados e liberados, entre práticas comunitárias locais e regionais e práticas cosmopolitas, entre poderes autoritários e poderes participativos. O livro se desenvolve, então, em 4 frentes de orientação prático-política. A proposição de uma abordagem relacional da democracia através da cultura da dádiva, capítulo 2. Capítulo 1, ele apresenta o problema em geral, tá? A construção de uma teoria anti-utilitarista do Estado e da ação pública, capítulo 3. A proposição do convivialismo como prática política adequada às novas dinâmicas territoriais, capítulo 4. E a elaboração de uma teoria da individuação consentida e amorosa, capítulo 5. Vale citar que o convivialismo, né, a gente publicou o segundo manifesto convivialista e somos bem próximos do ateliê de humanidades do movimento convivialista. Vocês conseguem acessar o segundo manifesto convivialista em PDF, disponível gratuitamente para todos, e também conseguem adquirir o manifesto na nossa loja no site, na loja Amazon, e nas redes de lojas em geral. Vale dizer que a ideia de cultura da dádiva possui um apelo mais forte ao dinamismo social concreto do que a noção de paradigma da dádiva, proposto por Allan Kardec. O Paulo propõe a ideia de cultura da dádiva. Para Paulo Henrique, as sociedades contemporâneas demandam a reconstrução de laços afetivos e morais, geradores de confiança e solidariedade. Sem isso, não apenas se torna impossível qualquer política emancipatória, como também ocorre um processo de autodestruição da democracia através de uma negatividade em política. Isso daí eu estou mencionando na nota o Contra a Democracia, do Pierre Rosanvallon, livro que a gente publicou pela Ateliê de Humanidades, e também o Século do Populismo, que mostra essa tendência de um processo de impolitização das nossas sociedades, né, de uma dominância da lógica em política. Só para sinalizar, quando eu falo sobre a necessidade de reconfigurar a atividade de uma política, né, para uma cultura cosmopolita dos bens comuns, eu falo sobre a importância do livro do Laville, Uma Economia para a Sociedade, e do livro do Genalto e do Enot, que são 2 livros que a gente publicou pela Ateliê de Humanidades, né? A dádiva é, para ele, o operador simbólico fundamental de reconstrução da confiança democrática. Assim, na esteira do Moss, ele assume a importância da dádiva para a vida associativa, como intrínseca à cultura democrática, na medida em que é a própria forma de simbolizar, encenar, reproduzir e ritualizar a vida democrática cotidiana. Contudo, a dádiva é também um dispositivo, aí que é o caráter inesperado de Paulo, né, de democratização dos sistemas de poder instituídos. Isso quer dizer que a cultura da dádiva permite orientar
tanto a democracia associacionista quanto a ação pública estatal. E para a realização das duas tarefas, é preciso valorizá-la em igual medida, no âmbito da individuação humana, enquanto operadora de pulsões desejantes e diferenciadas no interior da democracia. As perspectivas da política democrática em áreas de fronteiras dependem necessariamente de repensarmos a estrutura do poder político e as políticas públicas através de uma dinâmica relacional que valoriza a regra da dádiva no processo de humanização de um sujeito em permanente processo de individuação dentro dos limites oferecidos pelas práticas democráticas. Paulo Henrique está propondo, então, um olhar institucionalista sobre a dádiva. E mais ainda, uma análise de sua presença no aparelho estatal e na política institucionalizada. Sabemos como as esferas administrativas e jurídicas do Estado tendem a ser pensadas somente no registro da racionalização formal instrumental. No contexto de sociedades periféricas, essa racionalização do Estado é vista com boas razões como um meio de quebrar os circuitos interpessoais de uma dádiva negativa, pervertida, por assim dizer, vinculada a lógicas patrimonialistas, paternalistas, clientelistas, corporativistas. Né? Dádiva utilizada para corrupção, basicamente, né? Das diversas formas. Eis aqui o velho problema da relação entre o público e o privado, tão abordado no contexto do pensamento social e político brasileiro. Portanto, é natural que haja uma suspeita a respeito do uso da dádiva na esfera da ação pública. Não estaria aí uma porta aberta para práticas de corrupção? Contrário a essa simplificação, Paulo Henrique propõe uma diferenciação entre as modalidades menor e maior da dádiva, que forma uma espécie de paralelo com a distinção entre a pequena e a grande política. Vale lembrar, antes de tudo, que os mecanismos formais de legitimação estão em crise de legitimidade, justamente porque aparecem como artifícios desprovidos de substancialidade democrática, uma vez que se veem presos na pequena política, reféns de interesses oligárquicos locais e transnacionais. Então, a gente já tem mecanismos de formais que são carentes de legitimação, né? E aí o ponto que ele avança é até que ponto um bom uso da dádiva é uma boa forma de criar mecanismos de legitimação democráticos, tá? As defecções e os desencantamentos democráticos dizem respeito às experiências de injustiça e denegação de reconhecimento, vindos de uma quebra do ciclo de reciprocidade que se espera entre cidadãos e Estado, e entre governantes, entre políticos, servidores públicos e os cidadãos. De certo modo, os dispositivos jurídicos e administrativos ocultam a presença simbólica da dádiva na carne do social, que funciona como uma moral implícita ou tácita, como uma espécie de condição antropológica da política, muitas vezes denegada, né? A gente olha muito para o formal e não olha a vida pulsante que permite que o formal funcione bem ou não. E às vezes, olhando só o formal e enfatizando a dimensão formal, você vai matando essa vida política subjacente, né? Esses interstícios que permitem que uma instituição funcione bem, com o formal ou apesar dele. Tal fato se explicita nos casos de desconfiança prática, quando degrada o valor confiança da política, desorganizando o ritual das trocas entre agentes públicos e privados. Quando a dádiva funciona positivamente, a confiança se faz presente, sustentando simbolicamente o sistema. A racionalidade legal, faltou aqui colocar a vírgula, e as relações entre agentes burocráticos e políticos, bem como entre agentes públicos e privados. Portanto, o simbolismo da dádiva é percebido quando está em falta, o que se expressa em perda de autoridade, desobediência civil, ressentimento cidadão, desconfiança das tomadas de decisão e carência de legitimidade dos poderes públicos. As formas mais triviais de manifestar isso estão nos processos contra o mau uso dos impostos, o corporativismo dos funcionários públicos e o egoísmo oligárquico das elites políticas. Essas manifestações
tornam visíveis as expectativas dos cidadãos a respeito dos ciclos de dádivas que estão na raiz das instituições invisíveis que sustentam a ação pública: confiança, legitimidade e autoridade. Portanto, pensar o Estado apenas através da racionalidade burocrática ou procedimental conduz a obnubilar as trocas circulatórias e dinâmicas de bens, serviços, palavras, gestos e afetos que fazem parte do cotidiano da política institucional, fornecendo-lhe a substância própria de sua legitimidade. É por isso que o livro propõe a imaginação criadora de reformas de Estado que minimizem o peso do corporativismo e dos interesses privatistas, viabilizando ações de planejamento voltadas para a promoção da cidadania democrática. Isso quer dizer que, a partir da dádiva, seria possível reconstruir hoje uma imagem do que seria uma grande política que abra brechas nos dispositivos burocráticos e corporativistas, gerando uma desinibição da ação cidadã e pública e liberando uma ação comum e solidária que renove a cultura democrática. É o parágrafo que eu mais gosto do meu prefácio, né? Eu acho que aqui eu capto a grande inovação da reflexão de Paulo e Henrique, que está em confluência com preocupações teóricas que eu tenho, que é a própria experiência do Ateliê de Humanidades, que é uma experiência pragmática, e também diálogos com autores com os quais eu tenho muita proximidade, como, por exemplo, Pierre Rosanvallon, que vai também nesse sentido de pensar a legitimidade democrática a partir de uma cultura democrática, né? Não, e que envolve as instituições e também vai para além das instituições. Nesse sentido, o livro é também um esforço de superação dos limites de um modelo de democracia demasiadamente centrado na participação e na deliberação, sobretudo no contexto dos sistemas sociais periféricos, que são muito dependentes da ação organizadora do Estado. Apesar de ser um momento importante da vida democrática, a participação popular de grupos locais possui uma série de embaraços e tensões. É necessário ampliar o campo da análise, a fim de pensar a organização de uma política de vida comum, saudável e integrativa no interior de sociedades nacionais periféricas. Para tanto, de forma bem próxima a Jean-Louis Laville, que a gente também publicou, Paulo Henrique desenvolve uma reflexão sobre a centralidade das esferas públicas associativas e híbridas. Mas, diferentemente de Laville e também de Allan Kardec, sua concepção de democracia é fortemente estética, focada sobre os corpos, as sensibilidades, as paixões e as emoções, sobretudo as amorosas. Não por acaso, ele diz que o trabalho intelectual nas fronteiras ainda não conseguiu abrir novas possibilidades teóricas, porque falta reconhecer devidamente o lugar da experiência corporal, psíquica, emocional, existencial e contextual como centro estratégico do simbolismo democrático. Tudo isso remete ao reconhecimento do papel das identidades dentro das lutas democráticas, mas demanda também a recuperação de um sentido de bem comum, que transcenda as lutas por reconhecimento. Paulo Henrique desenvolve, então, uma proposta de articulação entre políticas redistributivas e políticas de reconhecimento que sejam adequadas ao contexto das sociedades periféricas, utilizando as reivindicações das identidades a favor do bem comum e evitando, assim, as tendências neotribalistas tão fortes hoje em dia. A descolonização das fronteiras simbólicas passa necessariamente por processos de reinstitucionalização do bem comum, o que não pode se limitar ao tema da economia, pois devemos considerar as possibilidades de apego com relação a crenças que amordaçam e inibem o sujeito desejante. Nesse sentido, aprofundando suas reflexões da última parte de Itinerários do Dom, Paulo Henrique afirma que a circulação de dádivas em favor da emancipação envolve simultaneamente as relações interpessoais e interinstitucionais, com o intuito de liberar a generosidade pela generatividade. Se, de um lado, o objetivismo, o utilitarismo e o narcisismo negativo bloqueiam os processos de diferenciação da psique, é preciso que, de outro lado, reconheçamos o papel da dádiva na formação de processos generativos da individuação. É assim que ele apresenta, no último capítulo, uma teorização da individuação consentida,
dando uma atenção especial ao papel da individuação amorosa como experiência societal. Em uma proposta que condiz com seu modo de existir e com suas relações cotidianas com os outros, Paulo Henrique Martins defende que o agir amoroso é uma prática necessária para a reconstrução dos laços sociais, o que se realiza na troca de dádivas livres entre indivíduos. Deste modo, o amor não é uma ideia ou uma emoção, mas o processo de doação recíproca, efetiva, dinâmica, processual. Trata-se de explorar a trama amorosa social que envolve corpo, mente e emoções, através de experiências de liberdade e de responsabilidade consigo mesmo e com o próximo. Trata-se de processos de aprendizagem, que são necessários para a expansão de novas modalidades sensitivas e perceptivas, incluindo as faculdades críticas e reflexivas. Isso porque a individuação consentida revela o processo de autorreflexão crítica da vida social, um processo psíquico, afetivo e jurídico que permite a emergência de uma dinâmica política e cultural ativa que se abre para pactos solidários nos planos coletivos e individuais. Eis aqui, segundo ele, um caminho para descongestionar a confusão mental e emocional que vem ameaçando o processo civilizatório através da valorização de relacionamentos plurais, amistosos, generosos e mutuamente satisfatórios. Quando se assume tal atitude com coragem socrática, como ele diz, podemos adquirir uma contemplação ativa das emoções e dos afetos, de nós mesmos e dos outros, base imprescindível para a construção de uma sociabilidade emancipada e autorrealizada. E, nesse sentido, é preciso saber aceitar voluntariamente as descontinuidades e incertezas, reconhecer de algum modo a dimensão trágica do existir em comum. Aqui está a condição para nos individualizarmos de modo reflexivo e nos mantermos alertas na corda que tecemos para fazer a travessia abismal em direção a um destino insondável. E com essa bela citação, né, que tem uma, uma, uma reverberação alusiva é, do Assim Falou Zaratustra, de Nietzsche, a gente encerra esse prefácio, né, com esse foco sobre o quanto que a reflexão dele, que eu enfatizei bastante sobre essa teoria antitilitarista da ação pública e do modelo da organização estatal de gestão pública, ela demanda um avanço sobre esse aprendizado, né, reflexivo, crítico e emocional do que ele chama de uma individuação consentida, que é basicamente pensar o lugar do amor, não somente na formação do processo de individuação, como também na constituição de uma cultura democrática. E o lugar que tem nisso de acionar os mecanismos de dádiva. Tá? Então, espero que vocês tenham ficado interessados em avançar no livro e também de conhecer esses outros intertextos que a gente teve aqui, que tem muito a ver com a dinâmica do Ateliê de Humanidades. Outros livros que eu mencionei, do Jean-Louis Laville, do Genalto Carvalho de França Filho, do próprio Paulo, os outros dois que a gente publicou, o Segundo Manifesto Convivialista. E eu evitei falar demais, mas muitas coisas a gente tem também no site que trafegam por essas diversas questões, com textos de diversos colaboradores do Ateliê de Humanidades. Então, vocês podem aí ir conectando essas discussões desse livro com uma série de outras coisas que a gente fez em publicações de textos Fios do Tempo, em conversas da Ateliê, nos podcasts do República de Ideias, nas lives, vão aí trafegando na nossa instituição em rede de livro, estudo e pesquisa, que conecta, estando nas fronteiras, né, a vida existente nas instituições universitárias, com os saberes pulsantes na vida cotidiana, a esfera do virtual com a esfera do presencial e construindo aí uma vida associativa que tem compromisso emancipatório e, por isso mesmo, um compromisso de agir amoroso. Tá bom? Até o próximo ponto de leitura do Ateliê de Humanidades para os sócios leitores do Ateliê Clube. Esse vídeo que eu fiz está aberto para o público.
Mas tem um vídeo também com a entrevista com o Paulo Henrique Martins, uma conversa, na verdade, que a gente fez de 1 hora e 15 minutos sobre esse livro, sobre diversas outras coisas. O próximo livro vai ser do Ateliê Clube, que está sendo entregue agora, no mês de julho. Na verdade, já foram enviados para o correio, vocês estão recebendo já, que é o A Propósito do Labirinto, do Marcos Tadeu, Daniel Ribeiro, que é Memórias do Professor de Filosofia na Prisão, um belíssimo livro, que eu também prefaciei. A gente vai ter no Ateliê Clube esse livro e também fazer o ponto de leitura desse espírito de dialogar com o livro e dialogar com o autor, tá bom? Valeu, pessoal. Um abraço e até. Siga a gente no Ateliê de Humanidades e, se puder, se associe, se torne sócio apoiador do Ateliê Clube, nos ajudando a avançar enquanto instituição de livre estudo e pesquisa em rede, tá bom? Tchau, tchau. Um abraço.